Padre, às vezes eu comungo em pecado mortal, estando arrependida, mas não conseguindo me confessar diretamente a um sacerdote. Se fiz um ato de contrição perfeita, posso comungar depois de me confessar? Não, porque regra geral é não. Se você fez um pecado mortal, se arrependeu, fez um ato de contrição, a boa notícia é, Deus já voltou para o seu coração. Você sabe que Deus sabe que você se quer confessar. Sim, sabe. Já te deu a graça? Sim, porque sabe essa boa vontade que está no seu coração. Mas posso comungar? Não. Por quê? Porque não é obrigatório para você comungar. E a confissão sacramental não é só uma reconciliação com Deus, é também uma reconciliação com a igreja. E por isso você tem que esperar um pouco, se confessa logo que possível e retoma a comunhão depois da confissão. No caso do pecado mortal, o pecado venial não impede de receber a Sagrada Comunhão. Tem só uma ou duas pequeníssimas exceções, que é quando existe a impossibilidade de confessar e existe a obrigação de comungar. Mas a obrigação não existe para quase ninguém, exceto para o padre que celebra a missa. O padre que celebra a missa não pode não comungar, é obrigatório. Então, imagine, o padre está lá numa paróquia a 800 quilômetros de todo mundo, né? E infelizmente caiu em algum pecado grave, Deus não permita, e ele se quer confessar, mas não tem modo, então ele tem que celebrar a missa, e ele faz, então nesse caso ele faz um ato de contrição perfeita, que inclui o propósito de se confessar logo que possível, e celebra a missa e faz a comunhão, e não comete mais pecado, não é sacrilégio nesse caso. Mas é uma exceção, tá certo? Depois nos manuais de teologia tem todas uma casuística de alguns casos assim mais extraordinários, que também se aplica esse princípio. Mas eu não gosto de falar disso, porque depois tem gente que abusa, e pensa que a exceção é a regra. Todos queremos ser exceção. Não, a regra é o que eu disse antes. Mas se você tem mais dúvidas mais concretas, pegue um bom manual de teologia, sobretudo até os anos 60, e tem muita casuística, muitos casos concretos sobre esses casos extraordinários.